meus queridos, tudo bem, sexto ano? Como vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando direitinho? Hoje a gente vai para mais uma semana, para mais um dia de aula. Semana passada tivemos a oportunidade ali de ter a Semana do Meio Ambiente, de falar sobre as questões ambientais, a preservação do planeta. Demos um intervalinho no nosso conteúdo, mas por um motivo bem importante, que é trazer toda essa questão, essa consciência da sustentabilidade, do consumo consciente, que é algo tão importante da gente falar dentro da disciplina de ciências, e por isso que eu quis trazer nesse momento tão importante, nesse momento tão diferente que a gente tem passado do coronavírus, trazer a importância da gente fazer esse debate das questões ambientais. Espero que vocês tenham visto, que vocês tenham gostado, e que tenha tocado lá no coraçãozinho de vocês e na cabeça também, para que a gente comece a mudar o nosso pensamento e comece a preservar o nosso planeta, certo? Então hoje a gente vai retomar. Essa semana começa um pouquinho diferente, porque vocês sabem que a gente vai começar a ter as aulas ao vivo, os nossos encontros ao vivo, que é mais um momento de encontro, de tirar dúvida. Então eu espero vocês estou ansioso para ver vocês amanhã. Então espero que vocês entrem lá, que a gente possa conversar, tirar dúvidas, suprir essa necessidade que nós temos de se encontrar, desse afeto, de estar junto, né? Vai ser um momento bem importante, então eu aguardo vocês lá. Enquanto isso, hoje a gente vai avançar um pouquinho no nosso conteúdo. Então, se vocês lembram, lá antes da Semana do Meio Ambiente, nós começamos o C2. E sobre o que nós estávamos falando? Tempinho para você pensar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Lembrou? Nós estávamos falando de matéria. Começamos a ver as propriedades específicas, propriedades gerais da matéria. Falamos de massa, peso, densidade, volume. Lembram disso? Espero que lembrem que tenham anotado direitinho no caderno. Então hoje a gente vai avançar um pouco mais no nosso conteúdo. Então bora lá, pega caderno, pega lápis, caneta, borracha, vamos estudar? Cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais. A data de hoje, começamos o mês de junho, mês das festas juninas. Não vai ter festa esse ano? Poxa, mas a gente dá um jeito de comemorar na nossa casa, de fazer algo com os nossos pais, com a nossa família ali na nossa casa, para não deixar passar em branco esse tempo tão gostoso da festa junina, né? Então, vamos lá. Conteúdo, substâncias e misturas. Então, vamos continuar falando um pouco sobre a matéria, mas agora a gente vai avançar para essa parte de substâncias e misturas. A habilidade que a gente vai desenvolver: identificar e compreender os conceitos de substâncias simples e compostas, lá na página 11 do MD de vocês. Então, o que a gente vai falar hoje? A matéria, ela se classifica em substâncias e misturas. Primeira coisa de tudo que a gente vai falar é o que é uma substância. E sendo que as substâncias, elas podem se dividir em dois tipos: simples e compostas. Então, vamos lá. Substâncias, elas podem ser simples ou compostas. Então, anotem isso no caderno de vocês, porque é bem importante. Então, as nossas substâncias, elas podem ser simples ou elas podem ser compostas. E aí eu trouxe alguns materiais, que você sabe que o professor gosta de trazer algumas coisas diferentes. Então, a gente vai falar primeiro sobre a substância simples. Então, o que é a substância simples? Então, peguei um balão. Enchi o balão. O que tem aqui dentro desse balão? Ar, certo? Ar. Mas falando biologicamente, quimicamente, na verdade, mais específico, o que compõe o nosso ar? O gás que compõe esse ar que eu coloquei aqui dentro do balão é o quê? Gás oxigênio, que a gente vai chamar de O2 na química. O2, que é o gás que eu coloquei aqui dentro, ele é o quê? Uma substância simples. Então, toda substância simples é aquela que é formada por um único elemento químico. Então, o ar que eu coloquei aqui, que é O2, oxigênio, ele é uma substância simples. A gente tem uma outra substância simples que bastante gente conhece também, o hélio, que também é um gás que dá para colocar no balão e as pessoas respiram e muda a voz, sabe? Aquilo lá é gás. Hélio também é uma substância simples. A gente tem o hidrogênio, que também está presente no nosso dia a dia. Também é uma substância simples. Então, todo elemento químico, hidrogênio, oxigênio, gás hélio, tudo isso são substâncias que a gente vai chamar de simples. Quando que é uma substância composta, então, professor? Então, vamos lá. Trouxe aqui a minha jarra de água. Alguém lembra de ter estudado lá no ensino fundamental 1
O que tem aqui nessa água? A água ela é composta de dois elementos. Vocês lembram quais são esses elementos? Não vai aparecer, eu ia escrever aqui no copo, mas ó, H2O. Isso é o que compõe essa água que está aqui e que a gente toma. H2O, certo? H é o hidrogênio, O é o oxigênio. Quando eu junto duas substâncias, essas substâncias que antes eram simples passam a ser compostas. Então essa é a grande diferença. Substância simples é aquela que é formada por um elemento, como o ar que eu coloquei dentro do balão. Substância composta é aquela que é a junção de dois elementos, como aqui na água a gente coloca o hidrogênio e o oxigênio, certo? Passa a ser uma substância composta. Então esse basicamente é o conceito de substância simples e substância composta. Substância simples é tudo aquilo que é formado por uma única molécula de um elemento químico. Substância composta é aquela que é a junção de dois elementos químicos. Então quando eu juntei aqui o hidrogênio e o oxigênio, eu formei uma substância que agora passa a ser composta. Então isso é conceito de substância. A gente vai ver nas próximas aulas que a substância, ela é o simples. Aí agora, quando a gente junta várias substâncias, a gente vai formar uma outra coisa, que a gente vai chamar de mistura. A gente vai ver na próxima aula que as misturas elas podem ser de dois tipos, homogênea e heterogênea, mas isso vocês guardam na cabecinha de vocês, porque é o conteúdo da próxima aula. Mas quando a gente junta aqui uma substância que é composta, e aí eu trouxe uma outra coisa que deve ter na casa de vocês. Suco de pacotinho. É uma outra substância que é composta. É a junção de vários elementos químicos que a gente tem aqui. Então, a água, uma substância composta. Suco de pacotinho, uma substância composta. Agora, eu vou juntar duas substâncias compostas. Então, coloquei aqui o meu suco de pacotinho junto com a minha água, certo? O que vai acontecer? Eu formei o que a gente chama agora de mistura. Por quê? Porque eu juntei uma substância composta, que era a água, com uma substância composta, que é o meu suco de pacotinho, e misturei essas duas coisas. Quando eu misturo, eu passo a chamar isso de mistura. Olha que legal. Então, esses são os três conceitos chaves que a gente precisa ter na nossa aula, que a gente precisa entender na nossa aula de hoje. Nós temos substâncias que são simples, que são um único elemento químico. Nós temos substâncias que são compostas, que são a junção de vários elementos químicos. E nós temos a junção dessas substâncias compostas que vão formar, então, o que a gente chama de mistura. E as misturas, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Mas esse é o conteúdo da nossa próxima aula, certo? Então, com isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender os conceitos de substância e mistura, porque as substâncias simples e compostas estão presentes no nosso dia a dia e elas dão origem às misturas, que é o nosso próximo conteúdo, e vocês vão ver que as misturas estão muito presentes dentro da nossa casa e nós vamos ter uma aula bem legal, certo? Para essa aula de hoje, era isso. Espero que você tenha conseguido compreender o que é uma substância, o que é uma substância simples, uma composta e o que é uma mistura e como elas estão presentes na nossa casa. Como com um suco de pacotinho ou com um balão, a gente consegue ver a presença dessas substâncias e misturas no nosso dia a dia. Para a gente ver como a ciência está presente dentro da nossa casa, certo? Então, por hoje era isso. Espero que vocês consigam compreender bem esses conceitos e espero vocês, ansioso para ver vocês amanhã na nossa aula ao vivo. Um grande abraço, eu tô com muita saudade, fiquem bem, se cuidem e até amanhã, meus queridos.